Transforma Mútua Podcast. Olá, você que é apaixonado pela engenharia, pela agronomia, pela geociência e aqueles que também querem conhecer como atuam esses profissionais, fique ligado no Transforma Mútua Podcast, programa que conecta ideias e também transforma muitos cidadãos. Hoje o entrevistado de hoje, por mais que não seja da engenharia, da agronomia, da geociência, até porque o nosso podcast ele conecta também gestão pública, inovação e transformação social. É o Dr. Alexandre Paturi, ele que é secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, é delegado da Polícia Federal desde 2006 e mexe na administração pública. Mas ele me contou aqui em off que também é formado em direito, advogado, e também foi... eu fiz processamento de dados na Universidade Federal da Bahia. Na Universidade Federal da Bahia. Então nós vamos abordar vários assuntos aqui. Secretário, muito bem-vindo ao podcast. Eu gostaria de saber do senhor se nos últimos anos a segurança pública do Distrito Federal ela passou por várias mudanças estruturais. Quais foram as principais diretrizes que orientaram essas transformações sob a sua gestão? Na realidade, eu entrei há 2 anos e 4 meses junto com o Dr. Sandro. O Dr. Sandro Avelar, o secretário de Segurança, me trouxe. E o recorte que a gente faz mais importante, eu acredito que é a partir de 2012 para cá. De 2012 para cá, há uma queda acentuada e consistente na diminuição da violência. Então, pegando um dos pontos que é mais importante também, a questão dos homicídios. É uma queda tão acentuada que no ano passado nós atingimos o menor nível histórico, abaixo de 7 por 100 mil habitantes, né? Isso é muito relevante. E esse trabalho consistente mostra que não é uma situação esporádica, não há uma oscilação, não há, até nas próprias palavras do secretário Sandro, lembra aquele sismógrafo, aquele exame cardíaco, né, que desce, sobe. Então, na realidade, ele vem muito consistente. Por quê? Porque vem trabalhando junto com a comunidade, vem trabalhando com a integração, que agora a gente chama de integralidade, essa possibilidade de participação conjunta da sociedade civil com as forças de segurança, andando juntos a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, Detran, Polícia Penal, todos os órgãos de segurança, seja federal ou seja distrital, junto com outras áreas que são importantíssimas, como educação, saúde, esportes. A gente acredita realmente que essa junção, essa integração, essa integralidade fez com que o nível de violência venha caindo de forma consistente, principalmente nos últimos 2 anos. Uma das ações mais recentes foi a implementação de uma célula presencial de inteligência. Em que contexto essa iniciativa surgiu? Quais os resultados ela já apresentou no enfrentamento às ameaças e à ordem pública, secretário? Na linha da integralidade que a gente costuma falar. O que aconteceu? Principalmente, a célula de inteligência, a presencial, ela era chamada com uma frequência não tão alta, mas sempre que tinha um grande evento, uma situação mais perigosa, mais preocupante, ela era chamada. Então, por exemplo, 7 de setembro, a célula ela é chamada. Certo. E o que se compõe essa célula? São vários órgãos federais, distritais, que ficam numa sala com acesso a todos os sistemas. Cada órgão ele tem acesso aos próprios sistemas e naquele momento, numa mesa, uma mesa bem maior que essa, mas 20 pessoas ali sentadas, elas conseguem trocar informações de forma muito mais rápida, muito mais célere. E o que aconteceu no ano passado? Nós tivemos 2 eventos, e desses eventos aumentou um pouco o nível de preocupação, e aí a gente chamou pela primeira vez a célula de forma, não vou dizer permanente, mas com um tempo de duração um pouquinho mais longo.
E foi um sucesso, né? Eu posso citar, assim, por exemplo, Polícia Militar, Civil, Federal, ABIN, o próprio Comando Militar do Planalto, Polícia Penal, todos os órgãos de segurança. E olha que não são poucos, aqui em Brasília, Polícia Legislativa, Polícia do Senado, Polícia do STF, e foi muito importante essa aproximação ainda cada dia maior, e porque a gente sabe que segurança pública ela depende de todos nós, e quando essa informação ela circula de maneira muito mais rápida, a gente consegue, de alguma maneira, se antecipar e poder evitar situações que poderiam trazer maior perigo aqui para a população do Distrito Federal. Muito bem, secretário. Em complemento às ações de inteligência, a Operação Força Total tem atuado de forma ostensiva no plano piloto. Como essas duas frentes de inteligência e presença se articulam no combate à criminalidade? Olha, muito do que a gente faz, ele digamos assim, sucedâneo da inteligência. A gente não age de forma aleatória, não é? Vamos botar viaturas em tais locais, vamos botar câmeras em outros locais, isso tudo é analisado, a mancha criminal, o perigo naquele local, a circulação de pessoas, iluminação, quer dizer, há uma série de coisas que são analisadas e através das manchas criminais que a gente emprega uma viatura, que emprega uma ação maior da polícia judiciária. Então, essa avaliação ela é integrada. Quando você consegue, de alguma maneira, dar um norte pela inteligência, aí entra operações como essa de força total. Agora, não sei, provavelmente a gente vai discutir isso ao longo aqui da nossa conversa, mas tem coisas que a segurança resolve. Tem coisas que não é a segurança. Segurança pública não se resolve com segurança pública. Segurança pública se resolve com educação, esporte, saúde, oportunidade. Talvez uma das nossas conversas seja até questão de furto de cabos na Asa Norte, a questão das drogas. Inclusive hoje foi preso, eu vi na televisão agora, no meio-dia, foi preso um dos mais procurados aqui na área que roubava cabos de energia. Sabe, Sérgio, essa é uma pergunta, sabe aquela pergunta retórica que a gente se faz, mas tem pessoas que foram presas 5, 10, 15 vezes. Né? Aí chega na justiça. Coloca uma câmera aqui. Às vezes ele faz embaixo da câmera, porque ele perdeu medo. Perdeu medo. Chega na justiça, é furto. Eu não vou falar para a justiça, porque aí fica aquela conversa fácil e muitas vezes as pessoas ficam tentando jogar a polícia contra o judiciário e vice-versa. Não é isso. O problema está na legislação. Então a nossa legislação ela é permissiva. Precisa fazer uma revisão. Fica aquela conversa confusa, porque as pessoas cobram da polícia e tem que cobrar. A gente recebe, nós somos servidores públicos, nós somos funcionários do povo. A gente está aqui para trabalhar pelo povo. Mas nos cobram, a gente vai lá, faz o nosso serviço, a gente prende e essa pessoa não fica um dia presa. E há um problema grave de drogas. E muitas vezes, isso eu falo, eu sei que há posições políticas, eu não estou preocupado com discussão política, ideológica nesse momento. Mas muitas vezes as pessoas que defendem, muitas vezes as pessoas que pelo menos toleram o uso de drogas, são as mesmas que reclamam que tem um drogado na porta de casa furtando a placa do carro. Que tem um drogado arrancando 10 metros de cabo para trocar por uma pedra de crack. Tô entendendo. É a mesma pessoa que reclama que quando vai no mercado tem alguém de forma assintosa querendo um trocado, que muitas vezes não é trocado, e que ela se sente ameaçada. Então, na realidade, a pergunta que se faz é: o que é que a sociedade quer? As pessoas estão na rua e têm o direito de ir e vir, têm o direito de ficar, inclusive, na rua. Ok, tem um direito. Ninguém está querendo fazer uma política higienista. Mas o problema é o seguinte: uma pessoa que está na rua, uma pessoa que tem acesso a uma faca, que não é difícil, muitas vezes até para se alimentar, muitas vezes até para se defender, vou... No alento da rua, consome crack.
e tem uma faca na mão. E aí tá num período de abstinência, precisa de mais dinheiro para comprar droga e não tem. Então, assim, quando a gente fala de ter uma ação incisiva para que essas pessoas consigam, de alguma maneira, sair de forma digna das ruas, e o governo tem feito isso, eu sou testemunha, a gente tem reunião a cada 15 dias. E ela diz que não quer, e aí vai fazer o quê? Quer dizer, tem que se ofertar, isso é fato, o governo tem tentado fazer isso, mas quando a pessoa diz que não quer, porque muitas vezes ela não tem nenhum poder cognitivo de dizer se ela quer ou não quer, ela está no fundo do poço, ela está drogada. Como é que a gente consegue, de alguma maneira, alcançar... Você acha que a internação involuntária seria uma solução? É complexo. Compulsória, né? Na verdade, a palavra é compulsória. Né? É complexo porque, como eu disse, aí entraremos numa questão ideológica. O que eu te asseguro, pelo menos a minha opinião, sujeito a críticas, mas a minha opinião é, se uma pessoa está na rua, no fundo do poço, não tem mais drogada, não tem discernimento, essa pessoa não pode ficar na rua. Ela não pode. Ah, mas tem que ficar quando a água está no joelho. Porque no dia que ela tiver numa crise de abstinência, pegar uma faca, ameaçar o teu filho e lesionar alguém da tua família, aí a água vai subir do joelho pro pescoço. Sim. Aí você vai ver. Então, na realidade, ninguém quer o mal dessas pessoas. Quer o bem da sociedade, inclusive dela. Vou te dar um dado interessante, importante e preocupante. A maioria das pessoas que morrem aqui no plano piloto, envolvidas numa situação de homicídio, seja como autor, seja como vítima, são moradores em situação de rua. Então, é verdade, isso aí eu já observei. Eu moro aqui eu cheguei em Brasília em 2002 com o senador José Maranhão do meu estado, que era governador, meu pai era assessor direto dele, e nós viemos pro Senado. Eu digo a todo mundo, Brasília para mim é a cidade mais segura. Eu nunca vi um assalto aqui a mão armada, eu nunca vi um homicídio dentro do... De verdade, nunca vi. Quando eu vejo é negócio de morador de rua, um que fura o outro, que morreu, sempre é uma pessoa, aliás, morador não, em situação de rua. E as pessoas não entendem, como eu disse, a gente tem uma preocupação enorme, a gente entende que elas também são vítimas. Ninguém quer fazer nenhum tipo de política ou higienista, ninguém quer fazer nenhum tipo de comentário preconceituoso. Sim. A preocupação é que elas estão morrendo. Sim. Elas estão morrendo. Ou elas estão envolvidas muitas vezes numa situação porque no meio de 10, se tem 2 ou 3 bandidos infiltrados ou traficantes que se aproveitam daquela situação de hipossuficiência, inclusive cognitiva delas, para poder vender drogas. Então, enquanto essas pessoas estiverem nas ruas, você vai deixar elas à própria sorte, é um alvo fácil. Sim. Então, assim, eu acho que deveria haver, inclusive, uma união de todos. Como eu disse, vamos colocar um armistício, coloca assim as suas ideias na mesa, vamos discutir, modular, mas nas ruas está muito perigoso para elas e está muito perigoso para o cidadão em geral. E o que acontece, por exemplo, no setor comercial sul? As pessoas dizendo, estamos fechando as portas. Não é só lá, não. Centro de Taguatinga, sim, Ceilândia, vários lugares. Agora, imagine, para que o governo possa dar algum tipo de apoio social a essas pessoas, ele precisa de dinheiro. Sim. E se esse dinheiro vem dos empresários, esse dinheiro vem de impostos. Então, se eu não busco uma alternativa segura para que essas pessoas trabalhem, não vai ter dinheiro, inclusive para beneficiar ou para poder ter ação social para essas pessoas que estão nas ruas. Então, muitas vezes, quando você vê pessoas que ficam na frente de lojas ou à noite e os comerciantes dizem, poxa, eu me sinto aqui refém. E você não pode chegar com uma abordagem social, mas como disse, o termo compulsório é um termo forte, mas mais incisivo um pouco e dizer, meu amigo, aqui não dá, eu estou te dando uma oportunidade de você buscar um apoio, um aluguel social, uma requalificação,
Mas se ele diz não quero, porque muitas vezes ele é vítima da droga, ele é vítima dele mesmo, você não tem o que fazer. E aí vai fazer o quê? Vai deixar a pessoa fechar o comércio? A gente tocou nesse assunto, eu fui no setor comercial sul com o Barba Rogério, né? A gente foi distribuir uns marmitex lá, um almoço e tal, eu fui. O que eu fiquei perplexo, que eu não sabia, que o Barba me falou, de Sérgio, tem um posto da polícia, ali no setor comercial, e por trás mesmo, colado com o posto da polícia, é onde se sai, onde se vende mais droga ali por trás do posto. E eu fiquei me perguntando como é que os caras são muito ousados, o tráfico é muito ousado. Porque se tem um posto de polícia aqui, como é que os caras estão atrás do posto da polícia negociando droga, vendendo droga? Como é que se dá com esse tipo de situação, secretário? Que deve ser no Brasil todo. Né? Eu morei em Belo Horizonte, em BH, uma das favelas, fazer uma campanha política lá, uma das favelas mais famosas que tem lá, no caso do tráfico, é por trás da central da polícia. A central da polícia fica por trás é o morro. Onde... Eu não quero ser incrédulo, porque a negação é um dos... a negação, ela precede a soberba, que precede a queda, né? Mas assim, eu não acredito que algum policial tenha visto um traficante vender e não ter feito nada. Isso é complexo. Sim. O que pode ter acontecido, e nisso eu acredito, que muitas vezes um drogado comprou uma quantidade mínima e pegou uma pedra e você não tem mais como prender hoje um usuário. Como disse, o usuário na realidade termina sendo vítima, né? Mas uma coisa eu te digo, enquanto houver consumidor, vai ter vendedor. Porque às vezes vem aquela conversa fácil. Prende o traficante. É a mesma coisa de prende o receptador do cabo. Como se a gente não fizesse isso. A gente faz, mas enquanto houver gente nas ruas, em alento, gente sem condição cognitiva, gente sem, não vou dizer nem oportunidade, mas sem motivação, sem objetivo. Muitas dessas pessoas que estão nas ruas, elas não conseguem. Eu te convido, no dia que você quiser ir com o grupo que vai, todos os dias eles vão às ruas. Talvez uma visão de fora, isso nos ajude. Olha que a gente já convidou, Defensoria, Ministério Público, etc. Disse, vão junto, vocês vão ver o que o governo faz oferecendo, mas é difícil você convencer quem não quer ser convencido, ou que nos dê uma ideia. Em vez de atirar pedra, de nos acusar de apontar o dedo, quem sabe uma ideia seja bem-vinda, acompanhe a gente e visualize o esforço que é feito. Agora, dizer que algum traficante está vendendo droga na frente do policial, esse eu tenho dificuldades em acreditar, né? Na frente não. O que eu vi, assim, eu estava lá, o que o Rogério mostrou é que tem o posto aqui, e por trás do posto existe o tráfico ali. Lógico e evidente que o policial que está ali do setor comercial sul, ele atende toda uma região. Ele não está focado naquilo único, exclusivamente. Se ele tivesse focado naquilo, eu tenho certeza que ali não estava acontecendo aquilo, vamos dizer um exemplo. Porque ele tem toda uma área para cobrir. Mas termina acontecendo, não aos olhos dele. Você está me entendendo? Eu acho que é por aí. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem mudado um pouco o ecossistema ali do setor comercial sul. Tem, né? E muito pela iniciativa privada também. O governo, claro, abriu lá uma parte de tecnologia. A gente vai para lá também, o próprio secretário Sandro, junto com o Coronel Ângeles, que é da parte logística, vai tentar colocar uma área integrada, uma unidade integrada lá de segurança, onde vai estar bombeiro, civil, PM, Detran, uma área para ocupar o território. A iluminação também, ela está sendo mudada lá pela SEB, e o próprio SESC, o SENAC, a FEComércio, criaram uma estrutura lá que circula, acho que de 3 a 5 mil alunos. Então, assim, quando o Estado e a iniciativa privada reocupa o território, ilumina o território, há uma maior circulação e órgãos de governo se tornam presentes, normalmente isso costuma dar vida nova ao local, né? E a gente está muito esperançoso que ali melhore, mas ali vai melhorar, agora essas pessoas eventualmente migrem para outros lugares. A preocupação é resolver o território
mas poder de alguma maneira socorrer essas pessoas, tirá-las das ruas, que esse é o grande desafio. Ultimamente eu vi muita reclamação no jornal sobre eu moro na Asa Norte, eu moro no Metropolitan Hotel aqui. O senhor falou na questão da situação da população em situação de rua. Teve até um caso lá no hotel que vive em situação de rua colocou uma barraquinha na porta da garagem do hotel. Rapaz, não tinha quem tirasse esse cidadão. Porque não tem como você chegar e expulsar a pessoa. Dessa semana houve uma ação do governo distrital, terminaram tirando ele lá. Mas há muita reclamação na Asa Norte aí sobre a questão da iluminação e que isso está causando muito furto às lojas. Eu vi até que a Secretaria de Segurança aumentou o número de policiais na Asa Norte. Tem algum dado sobre isso? Diminuiu, secretário? Como é que... Olha só, termina funcionando de maneira sazonal. Tinha diminuído bastante, voltou a aumentar um pouco agora. Certo. A polícia novamente foi para a rua. Mas uma coisa importante é que a polícia não funciona como uma vigilância Sim. patrimonial, né? Assim, é direito do povo a segurança. É direito do povo. E também não adianta falar que diminuiu para a pessoa que acabou de ter a sua casa furtada, o teu carro arrombado. Essa pessoa não vai aceitar e ela não tem que aceitar mesmo não, isso é fato. Ela tem que reclamar e a gente tem que dar solução para isso. Só que a solução ela é complexa. É voltar àquela conversa de que segurança pública não se resolve por segurança pública. Essas pessoas, a título de polícia judiciária, prender, é fácil prender. Só que a descredibilidade no sistema é que está terrível. Eu te digo, se 100 pessoas que fossem presas permanecessem presas, eu acho que ia cair em 80%. 80%. Poxa, as pessoas estão furtando placa. Essas placas eles vendem por R$2, R$3 na rua. Placa de placa de automóvel. Sim, placa de aquilo ali automóvel, não que é vale alumínio, nada. né? Não vale nada aquilo ali. E muitas vezes é nóia da pessoa que está drogada ali, Sim. de achar que aquilo ali vai ter algum dinheiro. Eles pegam qualquer coisa, e aí não confundam morador em situação de rua. Infelizmente tem pessoas que pela loteria da vida foram paradas na rua. Sim. Então elas não são bandidas. Sim. Mas tem bandidos infiltrados. Concordo. E infelizmente essas pessoas que são vítimas às vezes delas mesmas, da droga, elas terminam cometendo, não tinha índole, não tinha a intenção, mas depois que entra no mundo das drogas, você já não tem mais discernimento de achar que arrancar aquela placa, muitas vezes na cabeça dela, não é um furto. Não é algo que... É algo que vai fazer ela alcançar o objetivo imediato dela, que é aquela pedra de crack. Então, o que pode ser feito com uma pessoa que furta uma placa? Aí você fala, não vale nada. Mas o transtorno para a pessoa que teve a placa do carro furtado, ela fica com ódio mortal daquela pessoa, do Estado, reclama e vai perguntar para a pessoa que furtou a placa. Aquilo ali para ele talvez até seja uma coisa normal, como achei a placa aqui pendurada no carro, então é complexo. Você pode pegar aquela pessoa e dizer, não, você vai ter que ir para uma casa, vai ter que... É essa discussão que a gente tem que ter. Essa discussão. E a maioria nem querem ir, né? A maioria nem querem se tratar, uma grande parte, né? Eu conheço quem faz o trabalho de rua. Aliás, eu fiz em Florianópolis. Eu ia na Praça Cílio Luz, da Supão lá. E tinha muita gente que chegava assim e dizia, não, aqui eu tenho café da manhã, aqui tem almoço, aqui eu tenho janta, durmo onde eu quero, não pago água, não pago luz. Agora, tem muita gente que está na rua porque realmente não tem... por exemplo, o Barba, ele, falando nele mais uma vez, ele consegue distinguir. Tem gente que está na rua por conta de uma enfermidade, mas não é usuário de droga, não é usuário de álcool. Tem outros que estão na rua porque não tem como pagar um aluguel, não tem emprego, não tem nada, mas também não é usuário de droga, não é usuário de álcool. E tem uns que são. Então tem que separar essa população. Mas, secretário, voltando aqui para o nosso tema da formação continuada dos profissionais da segurança, é apontada como um dos pilares para a melhora da atuação no território. Quais investimentos e metodologias têm sido adotados
nesse sentido? Olha, o curso agora da PM, dos 1.200 PM, eu acompanhei a comandante Ana Paula, o Coronel Camargos, toda a equipe. Eu acho que foi o melhor curso de todos os tempos. O treinamento intensivo, a questão da polícia cidadã, a presença deles em praticamente todos os últimos shows, a virada do ano, a matéria que é dada. Então, assim, tanto na Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, eu te asseguro que é ruim falar isso, que fica parecendo que a gente está querendo fazer a propaganda de casa, mas eu asseguro que provavelmente nós somos a melhor polícia do país. Polícia estruturada, polícia cidadã, polícia preparada. Eu acho até elegante, eu acho bonito o fardamento da polícia. Eu acho bonito o fardamento. Não, e olha a postura. A postura. Aí, com certeza, alguém vai apontar o dedo. Mas eu vi uma situação lá. Eu disse, olha, gente, nós somos humanos. Então, onde tem gente, tem erro. Então, você não pode pegar no universo de 10 mil, aí aconteceram, 50 erros ao longo do ano e você tirar a parte pelo todo. Não. O percentual dos erros é mínimo, a quantidade de problemas é mínima. Agora, claro que a boa notícia, ela não consegue reverberar tanto quanto a má notícia, né? Mas o treinamento ele é muito forte. Nós somos uma polícia técnica e uma polícia cidadã. Tá gostando do bate-papo? Aproveita, vai lá, ativa o sininho para que você não perca nenhum episódio. Curta e compartilhe todo esse podcast da Mútua. Secretário, a tecnologia se tornou indispensável na gestão pública. Que ferramentas digitais e sistemas de monitoramento estão sendo incorporadas à política de segurança do DF? Nossos sistemas, eles se cruzam. A gente tem tecnologia de câmeras, de identificação de placa, identificação facial, posicionada em locais. Algumas estão em testes, mas os totens. Então, inclusive, poder aprender, a própria inteligência artificial poder entender movimentos suspeitos. Claro que a gente trata isso com muito cuidado. Muita cautela. Prudência. Porque assim, você pega 10, no dia que pega um que está errado é aquela confusão, mas os sistemas eles estão se ajustando. E esse é um tipo de discussão que a sociedade também tem que ter. Qual é a nossa margem de manobra? Qual é a margem do erro? Entenda que se o sistema aponta e a gente tem que abordar a pessoa, essa abordagem ela é feita de forma muito cautelosa, uma abordagem cidadã, mas para que você consiga avaliar, checar. E digo uma coisa, tem situações que a câmera é importante, a tecnologia é importante, mas a pessoa é importante, a abordagem é importante. Não sei também, às vezes é porque vinha alguma coisa assim na cabeça, por exemplo, no carnaval, nos últimos eventos, o aniversário de Brasília, lembra que o pessoal questionava muito a abordagem policial, revista, né? Você acredita que, mesmo a gente falando, não traga objetos pontiagudos, não traga faca, não traga 300 facas e tesouras no aniversário de Brasília. Como não vai ter abordagem? Então, assim, é algo também que tem que ser tolerado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa critica a abordagem, mas essa abordagem pode salvar a tua vida ali na frente. Sim. Então pode ser o bandido que está com a faca que vai assaltar alguém ali na frente. A minha imagem, a preservação da minha imagem. Gente, a captação de imagem, a gente toma os cuidados, mas vai ser impossível você dizer que não está sendo filmado. A gente tem 1.300 câmeras espalhadas pela cidade, praticamente todas as cidades, rodoviária, metrô. Então são vários pontos, entradas, saídas, estádio. Só no estádio são 700 câmeras. Então, assim, a tecnologia ela está aí, a tecnologia está aí para ajudar. Eu sei que há sempre discussões de limite da intimidade, etc., mas a gente está aqui para preservar vidas, para a sua segurança. E essa ideia dos sistemas poderem operar a tecnologia a servir de apoio. Né? Além dos recursos tecnológicos, secretário, o senhor tem incentivado muito a participação da população na segurança pública. Como a secretaria tem incentivado o protagonismo comunitário?
Olha, isso é uma bandeira da Secretaria de Segurança Pública, bandeira trazida não só dessa gestão, mas até da gestão anterior do próprio secretário de Estado, Sandro Avelar, né? Nós temos lá uma subsecretaria, o subsecretário Paulo André dos Consegues, e a gente acredita firmemente de que a participação social ela é importantíssima. Importantíssima. A segurança pública sem a participação do povo, sem essa ajuda, porque essas reuniões do CONSEG, que são os conselhos de segurança que tem todas as regiões administrativas, lá está o chefe do batalhão, o chefe da delegacia, representante de vários órgãos do Estado, a SEB. Então a pessoa vai lá e diz, olha, assaltaram meu irmão naquele local porque estava escuro. Então ali é registrada uma ocorrência, a SEB, na medida do possível, faz o atendimento, se tem uma poda de uma árvore, se tem um policiamento mais ostensivo. Então assim, os conselhos de segurança eles servem para que a população efetivamente diga aonde a segurança deve agir. E nada mais importante, nada mais legítimo do que o próprio morador da área apontar quais são as eventuais falhas, as eventuais possibilidades de melhoria, e aí sim entra a atuação da segurança pública. Como a Secretaria se prepara para grandes eventos, como manifestações, celebrações cívicas, conciliando segurança com direitos individuais e coletivos? Depois dessa resposta, o senhor sinta-se à vontade, secretário, para colocar aquilo que o senhor acha necessário, que não foi abordado, e durante todo esse nosso debate aqui. Olha, esse é um questionamento que ainda bem que a maturidade, infelizmente depois do 8, né, de janeiro, as pessoas terminaram aceitando algumas coisas que antes não aceitavam. Então, tem uma portaria da Secretaria de Segurança Pública, muitos questionam essa portaria, mas qualquer evento ele tem que ser notificado. Vem um questionamento, mas na Constituição o direito de ir e vir tem que ser avisado, só não pode estar os dois no mesmo lugar. Mas assim, você não pode fazer um evento na Praça dos Três Poderes sem avisar. Não pode. Se juntar 2, 3 ali e começar, a gente vai questionar, vai abordar. É uma questão de segurança. Nós temos várias áreas ali, prédios públicos, que são áreas de segurança nacional. Então, houve a maturidade maior porque tinha épocas que tinha 7 eventos ao mesmo tempo na esplanada e ninguém estava sabendo. Resolvia se reunir de forma inopinada 50, 100 pessoas e fazer algum tipo de manifestação. Então, tem carro de som, vai trafegar na via pública, vai fazer aglomeração na porta então tem que entrar lá na Secretaria de Segurança Pública, registrar o evento. Esse evento, se for um evento formal grande, ele tem que ser autorizado pela administração pública, e em cima dessa previsibilidade a gente organiza. Vê que foram mais de 500 reuniões que nós tivemos ao longo de 2024, centenas de reuniões já esse ano, e está tudo funcionando. Está tudo funcionando. Eventualmente, dependendo dos ânimos e da manifestação, a gente tem problemas pontuais, mas que são rapidamente sanados, né? Então eu acredito que essa maturidade, essa compreensão da população, essa questão, inclusive quando tem aglomerações maiores, inclusive com revista, quando tem eventos, se tornou algo corriqueiro, cotidiano, já entrou na tradição, sabe que é pela segurança, e nós não estamos ali para coibir, para impedir, para atrapalhar evento de ninguém, manifestação de ninguém. É livre a manifestação, mas estamos lá para tratar e assegurar que todos consigam se manifestar e voltar para casa, todo mundo em paz, né? Houve uma diminuição desses, por exemplo, dessas facas apreendidas de quando iniciou para hoje, secretário? Olha, o senhor acabou de falar que houve 45 facas apreendidas, 300, aliás, desculpa, tesouras e tudo. Houve uma diminuição? Eu do acho, início? O pessoal, digamos assim, precificou, já entrou na tradição que vai ter e não vão reclamar. Mas alguns ainda arriscam para ver se vai funcionar. E vai ter linha de revista. Vai ter 2, 3. E não é que a gente pegue na mão da pessoa. É na hora que ela percebe que está tendo a linha de revista, ela descarta, ela joga no chão, ela joga no lixo, ela vai no banheiro.
E vocês estão bem atentos. Não arrisque. Agora eu vou te dizer, nenhuma facada. Você juntar 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, circular 1 milhão de pessoas e não ter uma facada, não ter um crime grave, isso se deve ao trabalho da inteligência, ao trabalho da polícia militar, polícia ostensiva, ao trabalho da polícia civil também nessa questão da inteligência. Então, assim, há uma junção de esforços e é um trabalho árduo, mas ele é gratificante quando a gente sabe que nenhum crime grave aconteceu, que todos voltaram para casa em paz, né? Muito bem, secretário. Então, como eu falei, sinta-se à vontade para colocar aquilo que o senhor acha que é necessário, que não foi abordado até agora. A gente trabalha, eu falei da integralidade, mas de forma en passant, mas assim, é muito importante para a gente essa participação conjunta com a Secretaria de Educação. A gente agradece aqui a secretária Elvia, a secretária da Mulher Gisele, sempre participativa, ao apoio do governador Ibanez, da governadora Celina. O secretário de Segurança, Sandro Avelar, ele tem uma participação muito próxima, junto com cultura, esporte, turismo. Então, assim, há uma união de esforços junto com a população, junto com a imprensa, que nos auxilia, nos ajuda bastante, principalmente nessas campanhas, né? Campanhas de combate à violência contra a mulher, campanha nas escolas, esse investimento nas escolas. Então, assim, a gente viu que não se resolve apenas com polícia, segurança pública não se resolve com segurança pública apenas. Ela é uma participação de todos, por todos, e eu acho que só junto que a gente pode mudar o curso dessa história. Muito bem. Acabamos de entrevistar o secretário executivo da Segurança Pública, Dr. Alexandre Paturi, ele que é delegado da Polícia Federal e também mestre em administração. Muito obrigado, secretário, pela entrevista. Sinta-se à vontade quando quiser mandar algum conteúdo para a gente, para que a gente possa divulgar aqui as ações da segurança pública. E você que nos acompanhou até agora, mais uma vez, ativa lá o sininho para que você não perca nenhum episódio, curta e compartilhe nosso programa. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.